Então, pastor Marcos, semana passada começou uma série de pregações sobre o Sermão do Monte. E nós vamos estar ministrando juntos as bem-aventuranças, né? E até eu quero animar os irmãos. Teve alguém essa semana que leu Mateus capítulo 5, 6 e 7? Teve umas pessoas, que bênção. Eu quero desafiar você. Essa semana, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Eu estava compartilhando com os irmãos no culto das 16 horas que quando eu me converti, eu fui muito marcada pelo Espírito Santo, lendo o Sermão do Monte, né? Como o pastor Marcos falou, o Sermão do Monte, ele é a constituição do reino de Deus. Quando você lê o capítulo 5, 6 e 7, você vai ficar tão admirado com os valores e o padrão do reino de Deus. Eu me lembro que eu comecei logo a ficar chocada quando eu estava lendo Mateus capítulo 5, 6 e 7. E o Espírito Santo começou a falar comigo, me educar. Gente, sabe por que você deve ler a Bíblia? Para você ser educado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer educar você. O Espírito Santo quer te ensinar o padrão do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do céu, amém? Fomos comprados por Deus, somos filhos do rei. E eu, quando eu estava lendo, eu me lembro, meu Deus, era tanta correção. O Senhor falou para mim, ame seu inimigo. Eu digo sinceramente, eu não consigo não amar inimigo. Ore por aquele que lhe maltrata. Digo sinceramente, Senhor, consigo não. É muito difícil essas coisas. Aí o Espírito Santo falou para mim, é impossível, Cristiane, você cumprir os meus mandamentos sem a minha presença. Você precisa ser cheia da minha presença, porque eu vou através de você, dando a graça de obedecer os meus mandamentos. Não é na tua força. A carne, o padrão humano é carnal. O padrão dos mandamentos é espiritual. Então não tem como a carne cumprir o padrão espiritual. Mas quando a gente se enche do Espírito Santo, a natureza de Deus vai transformando a nossa vida. E a gente consegue perdoar 70 vezes 7. Perdoar aquela pessoa que erra sempre conosco. Não se cansar de perdoar. É possível sim orar pelos inimigos, amar os inimigos, querer o bem das pessoas que nos maltratam. É sim, sendo cheios do Espírito Santo. Na nossa humanidade, a gente não consegue, porque a nossa humanidade é carnal, caída, ruim, má, perversa, egoísta. A gente precisa da natureza do Senhor crescendo dentro de nós, amém, irmãos? É isso que nós precisamos, né? Só um pouquinho. E quando eu lia lá, olha, leia mesmo a Bíblia. Se você nunca leu, comece de Mateus. E eu me lembro que quando eu era nova convertida, eu tinha o costume de dizer assim, quando eu falava para uma pessoa, para ela não pensar que eu estava mentindo, eu dizia, eu juro na cruz de Deus que é verdade. Alguém já fez isso? Eu fazia. Quando eu estava lendo o Novo Testamento, estava lá, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Não jureis. Digo, olha, é pecado jurar. Eu não sabia. E eu fui mudando meu comportamento e adquirindo o padrão do reino de Deus. Outra coisa, né? A Bíblia diz que teu falar seja sim, sim, não, não. Então o Senhor falou para mim, olha, tu não precisa jurar, porque você precisa ter meu caráter. Você precisa ter o meu caráter impresso do seu coração. Ser uma mulher de palavra que nem aumenta, nem diminui. Para quando você falar, o que você diz é sim ou não. E a pessoa pode investigar. Porque o que vale é o que você está falando, que você é uma mulher que ama a verdade. E eu fui aprendendo a abrir mão de comportamentos errados que eu tinha aprendido. E estava aprendendo agora os princípios e valores do reino de Deus. Por isso que é tão importante que você leia a Bíblia. Como cidadão do reino, a gente precisa ter dentro de nós os valores do reino.
Amém? E praticá-los. Então, a Bíblia é esse manual que o Espírito Santo usa no nosso dia a dia para nos educar conforme os valores de Deus. E o Sermão do Monte são os princípios, é a base dos pensamentos de Deus, de como a gente deve viver aqui nessa terra. Como a gente deve se comportar aqui nessa terra. Eu me lembro coisas que me marcaram quando eu era nova convertida. Minha irmã queria que eu emprestasse um dinheiro. Eu sabia que ela queria me enrolar, queria ficar com o meu dinheiro. Eu não empresto nada. Aí quando eu estava lendo Mateus, diz: não negue aquele que te pedir emprestado. Eita, meu Deus, eu tenho que emprestar. Eu emprestei. Nem me lembro se ela pagou ou se não pagou. Mas eu sei de uma coisa: eu obedeci o que estava escrito. Amém? Então nós temos que ler a Bíblia para praticar. E a semana passada o pastor Marcos começou a falar sobre a primeira bem-aventurança. Mas antes de falar sobre elas, vamos ler Mateus capítulo 5, de 1 ao 12. Verso 1. Mateus 5, 1. Jesus, pode colocar aí. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então Jesus estava falando sobre o padrão de Deus para os discípulos, mas para aquela grande multidão que estava ali querendo aprender o caminho de Deus. Então os princípios do reino de Deus é para qualquer pessoa que queira agradar o Senhor. E tem os discípulos, que os discípulos eles são diferentes da multidão. Multidão só quer receber a bênção, discípulo quer obedecer. O discípulo quer agradar o mestre, quer andar com o mestre, quer conhecer o coração do Senhor, né? Não quer só receber as bênçãos, ele quer ser educado pelo Senhor, quer viver para o Senhor. Então Jesus subiu nesse monte e como se ele estivesse se assentando ali, aproximou os discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, verso 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque aqueles que não gostam de briga, quando vê uma briga dentro de casa, para. Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, olhe, não é porque você fez uma coisa errada no seu trabalho, que você está sendo perseguido, não é porque você está dando mau testemunho, não. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, levantando calúnia, disser todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, na verdade, o pastor Marcos começou a falar sobre esses princípios fundamentais do reino de Deus. E ele começou falando sobre a primeira bem-aventurança no domingo passado. Bem-aventurados pobres de espírito, né? Os pobres de espírito são as pessoas que elas percebem que elas não têm nada nelas mesmas. Deus, eu não consigo nada sem sua presença. É como Davi, né? Eu sou pobre e necessitado. E ele não era pobre, ele era rico de dinheiro. Ele era o rei, o homem mais rico ali de Israel. Mas ele por dentro, ele dizia: Deus, sem o Senhor eu não consigo governar. Eu não sei tomar a decisão certa, me ajude. Porque eu sou carente da tua ajuda. Necessito, né, que o Senhor toque a minha vida. Eu necessito, Senhor, da tua presença para fazer o que é certo. Então uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que ela depende totalmente do Senhor. Não vou me deter nesse primeiro ponto, nessa primeira bem-aventurança, porque Marcos ministrou e uma palavra poderosa. Você pode acessar CCA Garanhuns lá no YouTube.
e você vai assistir essa palavra. Aconselho que assista de novo, vai lhe abençoar muito. Hoje eu quero falar sobre a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É o versículo 4. Bem-aventurados que choram. Gente, existem vários tipos de choro. Eu já vi gente chorando de raiva. Tem gente que chora de ódio. Gente, mas crente não deve odiar. E chorar de ódio, que pecado. Tu tem que te arrepender profundamente. Porque quem odeia é assassino. E nenhum assassino entrará no reino de Deus. Então nenhum crente pode odiar. Mas eu já vi pessoas tendo fúria, chorando descontroladamente. Não é esse tipo de choro que Jesus está falando. Feliz, bem-aventurado significa feliz. Aqueles que choram porque serão consolados. Esse choro aqui que Jesus está falando não é apenas da dor física. Não é apenas porque alguém está chorando porque está sofrendo por perdas ou por tristezas. É um choro muito mais profundo. Lógico que o nosso Deus, Ele se importa com o nosso sofrimento. Se você está sofrendo, tem gente que quando está sofrendo, aí é que fica ruim. Sabia? Tem pessoas que quando passam pelo sofrimento se revoltam contra Deus, xingam Deus, falam barbaridades contra Deus. Que terrível. Quando a gente está sofrendo, a gente deve se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que Ele possa mudar a nossa sorte, amém? Porque Deus é um Deus misericordioso. Se tu choras na presença dEle, se humilha, Ele vai te abençoar, te fortalecer, te consolar, te responder. Mas Jesus está falando de um choro muito mais profundo. Nesse texto aqui, esse choro é um choro por um romper espiritual. Sabe quando uma pessoa, ela faz um check-up, uma análise na sua vida cristã. E quem está nozenta, meu Deus, eu chorei. Gente, a verdade seja dita, nem disse isso no culto passado. Mas quando eu fui fazer 50 anos, olha, antes de chegar o dia do aniversário, eu já estava uma morta-viva. Eu nunca sofri tanto na minha vida. Por quê? Porque eu estava chorando para me acabar. Meu Deus, a minha vida está passando. Minha gente, eu chorei tanto. O que eu fiz na minha vida? Eu quero te servir. Eu quero, Deus, cumprir teu propósito. Eu não posso morrer sem fazer tua vontade. Eu não quero ficar velha sem cumprir a tua vontade. Meu Deus, eu chorei tanto para me acabar. É esse tipo de choro que Deus quer que eu e você tenhamos. Um choro para sair do comodismo. Um choro para não continuar a mesma pessoa. Esse choro é o choro que Deus espera que nós tenhamos. Um choro desesperado por uma transformação interior. Eu não quero continuar com a mesma postura. Eu não quero continuar com as mesmas doenças emocionais. Eu não quero continuar com a mesma reação. Cura a minha vida, me transforme. Vocês estão entendendo? Porque os anos vão passando de crente e nós muitas vezes nos tornamos acomodados. Já não choramos mais. A pior coisa que existe é quando o crente não tem lágrimas. Comece a orar e dizer: Deus, coloque lágrimas nos meus olhos. Porque quando você chora na presença do Senhor, significa que ainda tem vida, que ainda tem sensibilidade no seu coração. Agora, quando passa dias, nada te comove, entra em crise, porque você está num processo de esfriamento. Já não está tendo intimidade mais com Deus, porque a intimidade com Deus nos traz impacto e nos leva a nos quebrantar diante da santidade. É o que aconteceu com Isaías. Ele já era um profeta há muitos anos, mas o nível dele estava raso. Porque quando a gente olha pelos defeitos dos outros, mostra que a nossa intimidade está muito rasa. Porque quem vê o Senhor não tem nem tempo para olhar para os defeitos dos outros, porque só vê defeito em si. Mas sabe por que a gente vê defeito em nós?
Porque quando a gente fica perto dele, ele vem com o holofote. A luz dele vem, a glória dele vem. E quando você olha para a santidade dele, você se olha. E Isaías diz: estou perdido. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Pode colocar um gravezinho aí na minha voz, aleluia. Eu achando que está bem. Eu vejo o Senhor. Ai de mim, eu vejo o Senhor. Estou perdido. Minha gente, ele nem disse ai para os outros. Ele disse: ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros. E eu convivo no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Como é diferente uma pessoa que começa a buscar a face do Senhor. Ela para de ser crítica. A crítica já mostra a sua frieza espiritual. Porque a gente não tem tempo para criticar. A gente tem tempo para se humilhar e dizer: mude a minha vida. Que ruindade é essa, meu Deus? Arranca esse rancor. Arranca, Deus, essa amargura. Vocês estão entendendo isso? Alguém está entendendo essa palavra? Nós precisamos nos converter de novo. Nós precisamos ir para um lugar secreto e de verdade dizer: Deus, me encontre. Olha a frieza, olha a indiferença do meu coração. Nunca mais chorei. Eu preciso ver o Rei. Eu preciso ter meu encontro contigo, meu Deus. E parece que quando a gente entra em jejum, mas a gente erra, viu? Aí a carne velha diz: meu Deus, o que é isso? E um dia o Senhor falou comigo: quando você entra em jejum, eu começo a tirar toda a sujeira do seu coração. E às vezes você fica até com escândalo, né? Que é isso? Que reação é essa? Que falta de paciência é essa? Que maneira de falar é essa? É Deus tirando a ruindade e te purificando para colocar mais e mais a natureza dele fluindo no seu coração. Ai, irmãos, somos convidados a chorar. Peça ao Senhor para você chorar. Faz quanto tempo que você não chora quando lê a Bíblia? Faz quanto tempo que você não chora na hora do louvor, na sua casa quando você está buscando? Faz quanto tempo que você não escuta a voz do Senhor? Não, pastor, mas eu leio a Bíblia todo dia. Você está lendo? O que é que Deus está falando com você? Nada, porque eu não entendo nada. Então você tem que se humilhar. Quebra a indiferença, a dureza, a insensibilidade. Tira a surdez dos meus ouvidos. Pai, me dê um coração sensível. Coração endurecido, não escuta nada, não enxerga nada. Coração endurecido ficou longe da presença do Senhor. E nós temos que orar pela nossa vida. Amém, irmãos? Então é esse choro que Jesus está falando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É um choro, é um desespero. Para que Deus mude, eu quero um rompimento. Eu não quero viver uma vida em círculos. Eu não quero continuar com as mesmas reações. Eu não quero continuar sendo a mesma pessoa, tendo as mesmas reclamações, as mesmas correções, porque eu não mudo. Mude a minha vida. É esse choro, é essa busca que você precisa clamar ao Senhor. É um desespero por um romper. Deus, rompa os limites da minha alma. Entra nas áreas, Senhor, de feridas. Arranca essas raízes que o Senhor não plantou. Eu não quero carregar essas raízes malignas de rejeição, dores que me acompanham, feridas que querem me dominar. Eu não quero isso, eu quero cura. Eu quero que o Senhor entre. E aí você começa a clamar por um romper na sua vida espiritual, por um romper para que o propósito de Deus venha à existência, pelas palavras proféticas. Se você diz que tem um chamado pastoral, clame ao Senhor por uma mudança dentro do seu coração. É de dentro para fora que Deus quer trazer uma mudança, um romper, uma cura. Quando você vê uma injustiça, você começa a orar. É esse tipo de choro. Quando o Max falou sobre ser pobre de espírito, semana passada, ser pobre de espírito fala sobre como nós nos vemos, como você se vê.
Uma pessoa pobre de espírito, bem-aventurados pobres de espírito. Jesus disse: por que é feliz o pobre de espírito? Porque é uma pessoa que diz: eu não consigo nada sem o Senhor. Não consigo, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não tenho como. É uma pessoa que declara: eu sou dependente, me ajude a mudar meu temperamento. Ajude-me, Deus, a ter uma transformação nas minhas reações. Ajude-me, mude a maneira com que eu me vejo, como eu vejo os outros. Então, pobre de espírito fala como nós nos vemos. E a minha pergunta é: como você se vê? Já o choro, bem-aventurados que choram, esse choro, esse lamento se refere a como nos sentimos sobre o que vemos. Como você se sente quando você olha para a sua vida? Quando você olha pelos anos que você está na igreja? O que mudou na sua vida? Quando você olha para a sua vida espiritual, o que é que você vê? Como você se sente? Eu me sinto, sabe o que? Paralisado. Eu me sinto, sabe o que, pastora? Frio. Pois você tem que orar e pedir ao Senhor: coloque lágrimas nos meus olhos. Eu não quero ser um homem e uma mulher acomodado. Eu não quero ser um homem e uma mulher frio. Tem um homem, pena que eu não trouxe hoje, mas Marcos trouxe semana passada, o livro que a gente está baseando nas mensagens é o Sermão do Monte, de Lloyd Jones. Coloque aí, por favor, a frase de Lloyd Jones. Lloyd Jones diz que chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Então, quando você olha para você e você diz: eu não consigo me mudar. Então, logo, quando você admite que é pobre de espírito, ele diz: então, você acrescenta isso: quando eu confronto Deus e a sua santidade e contemplo a vida que devo viver, eu vejo a mim mesmo o meu total desamparo e falta de esperança. Sabe, ele diz que quando a gente começa a olhar para o Senhor e olhar para a nossa realidade, então vem o choro, ou pelo menos deveria vir. Ou pelo menos deveria ver: Deus, me perdoe, eu tenho perdido tanto tempo andando em círculos, em desobediência, em frieza, em indiferença. Mude a minha vida. Então, quando uma pessoa ela admite que não pode mudar a si mesma, que precisa de Deus, então é hora de você chorar ou pedir a Deus lágrimas. E eu falei no culto das 16 horas, os maiores santos, irmãos, da terra, as pessoas que têm uma intimidade profunda com Deus, são as pessoas que mais choram, são as pessoas mais sensíveis, são as que mais se humilham. Sabe, irmãos, uma pessoa que anda com Deus é bem diferente. Fulano é maduro. Sabe o que faz uma pessoa demonstrar que é madura espiritualmente? O tanto que ela se quebranta e se humilha, abre mão dos direitos. É uma pessoa fácil de corrigir, aceita a correção. Essas pessoas que mais andam com Deus, elas nos constrangem, porque elas são as que mais choram, mais percebem intensamente o quanto carecem de se parecer com Cristo. Meu Deus, você olha assim, quanta humildade, quanto quebrantamento. Aí você percebe: fulano como anda com Deus, quanta gentileza, e perdoa. Meu Deus, sabe, irmãos, as pessoas que mais são íntimas do Senhor são essas que têm lágrimas. E nós precisamos pedir ao Senhor lágrimas, porque quando a gente não chora, significa que a gente se acomodou
a ser um crente. Eu estou na minha igreja, a minha religião evangélica. A religião evangélica não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida são encontros diários com Jesus, no teu lugar secreto. É tu pegar a Bíblia e começar a conhecer Jesus. É você dobrar os joelhos ou ficar sentado, como você queira, mas clamar: Jesus, se revele a mim. Eu não quero conhecer o Senhor apenas de ouvir falar. Eu não quero apenas ser um religioso, um crente que frequenta a igreja. Eu quero ser seu amigo, Jesus. Esse é o desejo de Deus para mim e para ti. Não é que tu seja um frequentador de igreja evangélica, é que você seja amigo de Deus. Porque você convive, porque você está se deixando corrigir, está se deixando transformar. Aceita as correções do Senhor. Toma atitudes de mudar. No comentário que eu li, comentário bíblico Bacon, fala assim: só o cristão nécio pode se sentir complacente. Que é isso? Uma pessoa nécia, ela se torna acomodada, conformada, tolerante ao pecado. Quando você vê uma pessoa praticando pecado, terminar o culto, vai ter sexo em algum lugar, vai para um motel com a namorada e não sente nada, provavelmente não nasceu de novo, é só um frequentador de igreja evangélica. Mas uma pessoa quando peca, um crente quando peca, fala de maneira grosseira, tem atitudes de rebeldia, de falsidade, fala com ignorância, tem reações erradas, cai em pranto, com vergonha de si mesmo. Meu Deus, olha, me muda, Senhor. Está entendendo isso, irmãos? Esse tipo de choro que eu e você precisamos pedir ao Senhor. Se você quer ser feliz, ser consolado por Deus, cumprir o chamado, peça lágrimas nos seus olhos. Davi foi um homem que conheceu o Senhor profundamente. Ele viveu 1000 anos antes de Cristo, mas ele tinha uma visão da graça de Deus como nenhum outro no Velho Testamento. Mas ele foi se acomodando à vida espiritual, se tornando um religioso, ao ponto que ele pecou, ele adulterou e escondeu por 1 ano, irmãos. Escondeu, fingindo que não tinha acontecido nada. Ele conhecia Deus. É assim muitos crentes. Se você tem vício de pornografia, se você tem se prostituído, se você tem tido comportamentos que são contra a palavra do Senhor, isso não te incomoda. Ou você morreu espiritualmente, ou está quase morrendo. Mas a frieza se instalou. Se fazer as coisas daí do mundo, você diz que é crente, mas nem parece. Provavelmente você não nasceu de novo. E Davi conhecia o Senhor e escondeu o pecado dele. Sabe? Tem gente que é tão acostumado com a superficialidade. Ah, eu sou crente, mas não tem intimidade. Porque se você peca, a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Não tem como você ter intimidade com Deus se você está acostumado a pecar, a mentir, a roubar, a se prostituir, a se expor à impureza. Isso não lhe incomoda? Você precisa descobrir, precisa buscar o Senhor. Pai, eu estou muito frio, tenha misericórdia de mim, gere arrependimento no meu coração, gere quebrantamento. E Davi ficou assim, indiferente a Deus. Fazia de conta que estava tudo bem. Ele sabia, a consciência dele acusava ele. Mas ele passou-se 1 ano. Graças a Deus que Deus mandou o profeta Natan corrigi-lo. Olha, eu quero falar uma coisa. No dia que Deus não te corrigir mais e deixar você fazer o que você quiser da sua vida espiritual, você é bastardo, não é mais filho. Graças a Deus que Deus ainda se importou com Davi,
com fingimento de espiritualidade, zero por dentro. Crente. Quantos crentes temos assim? Parecem espirituais, não tem tempo com Deus, não buscam o Senhor, falam palavrão. Quando brigam com a esposa, gritam. Você precisa chorar, meu irmão, pedindo arrependimento. Você está longe do Senhor. E Davi estava longe de Deus. E chegou então o Senhor, 1 ano depois. Alguns estudiosos dizem que até passou de 1 ano. Mas ele casou com Batseba, a mulher que ele adulterou. Ele mandou matar o marido dessa mulher. Ela engravidou, teve o filho. Chegou Natã. Foi confrontado por Deus. Quando ele foi confrontado pelo Senhor, ali ele desatou a chorar. Gente, se você ler o Salmo 51 e o Salmo 32, você vai ver um homem chorando profundamente pelo seu pecado. Não retires de mim o teu espírito. Eu pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. O choro veio, saiu a indiferença. Ele disse: olha, o que agrada o Senhor não é sacrifício, não é seu jejum, meu irmão. Tu pode jejuar 40 dias. Não é isso que comove Deus. É um coração quebrantado, que se humilha. É um coração que aceita a correção e se prostra. Não é o nosso jejum. Davi disse: sacrifícios agradava a Deus. É um espírito, é um coração quebrantado. Não é holocaustos, não é jejuns e mais jejuns. A gente jejua, sabe para quê? Para quebrar a dureza do nosso coração. A gente jejua, sabe para quê? Para gerar sensibilidade, para a carne não dominar a nossa vida, para a gente dizer não para ela. Mas não é porque a gente quer conquistar Deus, que conquista Deus. É o teu quebrantamento, é a tua humilhação, é choro por uma mudança. Tá alguém aqui? Tem alguém aqui? É você dizer: Deus, eu não aguento mais a mim mesmo. E então esse homem foi chorar. O rei tirou a máscara de espiritualidade e disse: eu pequei. Olha as palavras, eu peguei na NVT. Salmo 32, 3. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. Ele começou a ficar magro. Ele sabia que era a consciência dele acusando ele do pecado escondido. Mas ele se recusou. A dureza do coração se instalou. O orgulho. Enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia. Olha, ele não tinha sossego. O dia inteiro ele sentia dores no próprio corpo por causa do pecado, a consciência dele acusando. Ele conhecia Deus. Ele não era um homem qualquer. Ele um dia tinha sido um homem de intimidade com Deus. Verso 4: dia e noite tua mão pesava sobre mim. Ele disse: a minha força evaporou como água no calor do verão. Verso 5: finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia. Ele admitiu que o coração dele estava endurecido, rebelde. E tu perdoaste toda a minha culpa. Gente, o Salmo 32 e o Salmo 51 é um salmo de choro, de lamento, de arrependimento por uma mudança dentro do coração. Quem está aqui, queridos? Você precisa pedir ao Senhor. Quantos anos você tem de crente? Você tem crescido? Você tem mudado? Que nível espiritual é o seu? Que nível de conhecimento você tem de Deus? Porque a tendência é se acomodar, é ser religioso, é parecer crente na igreja.
E os comportamentos horríveis. Nem parece que nasceu de novo. Nem parece que conhece Jesus. Está faltando se humilhar. Está faltando lágrimas. Está faltando desespero. Deus, mude a minha vida. E aquele homem foi buscar o Senhor. Foi clamar. Foi disciplinado pelo Senhor e aceitou as disciplinas. Chorou muito. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão indiferentes. Pecam e não sentem nada. Porque estão morrendo espiritualmente. Porque leem a Bíblia, mas não tem intimidade. Sabe? Tem um versículo lá, Isaías 59. 1 e 2. Deus dizendo, Isaías 59, 1 e 2. Deus dizendo, ei, será que aquele que fez o ouvido não escuta? Será que aquele que fez os olhos não vê? Meus ouvidos estão abertos, eu escuto. Mas os teus pecados têm feito separação entre mim e ti. Por isso que eu não estou te ouvindo, por causa dos teus pecados. O que nos separa da intimidade, de ouvir a voz do nosso pastor, é a frieza espiritual. É a insensibilidade, é a falta de fome, é a falta de sede, é o comodismo, é a satisfação no nível que estamos. Está faltando lágrimas, está faltando paixão, desejo de mudanças profundas nas raízes do coração. Então tem gente que está extremamente acomodado. Pecam, não sente mais nada, falam palavrão, são grossos, não sente nada. Meu irmão, você está precisando de encontrar Jesus de novo. A frieza significa que tu estás longe da intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com o Senhor se sente péssimo na hora que tem uma postura errada. O Senhor na hora toca o coração, meu Deus, me perdoe. E vai se humilhar. Está faltando isso. Se você tem vivido sua vida assim, significa que tu estás distante dele, vivendo uma vida superficial com Deus, sem se importar com o coração dele. É hora de você se humilhar e clamar por você. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Entre aqui no meu coração. Tiago capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: afligi-vos. Deus dizendo, ei, chora, meu irmão, chora. Afligi-vos, lamentai e chorai. É poderoso quando a gente diz, eu não quero continuar assim. Eu não posso ser um crente meia boca, um frequentador de igreja. Eu preciso entregar toda a minha vida. Eu quero mudanças reais. Eu quero o Senhor crescer, parecer contigo. Eu quero avançar. Tiago diz, lamente, chore. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A promessa para aqueles que choram. A promessa para aqueles que estão insatisfeitos com a sua vida espiritual, que não querem continuar os mesmos, é que eles serão consolados. Sabe, quando você começa a se humilhar e dizer, Deus, olha o meu coração. Deus, olha os pensamentos que vêm na minha mente. E tu começa a confessar até os pensamentos, porque Davi era assim, antes de pecar. Salmo 19, ele diz que as palavras dos meus lábios e os meus pensamentos sejam agradáveis a ti. Ele se importava até com os pensamentos, mas a frieza veio. E um ano em pecado e fingindo que estava tudo bem com Deus. Fingindo que tinha intimidade. Até que ele tirou a máscara e ele foi chorar, lamentar, clamar, tenha misericórdia de mim. Dá-me, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Me dê, Deus, purifica-me, ó Deus, purifica-me. A promessa para aqueles que choram é que eles serão consolados. Deus quer, em primeiro lugar,
Porque, irmãos, existe dois tipos de tristeza. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Paulo, ele foi escrever uma carta para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava indiferente ao pecado. Tinha acontecido um pecado grave no meio da igreja. E eles estavam aí, como se nada tivesse acontecido. Paulo escreveu uma carta chamada Carta Severa de correção. Nós não temos essa carta, ela se perdeu. Mas quando chega em 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, ele dá algumas dicas de como era a carta. Gente, ele conta que quando ele estava escrevendo a carta era dura de correção. Ele disse que estava escrevendo chorando. E quando ele enviou a carta pelas mãos de Tito, e quando Tito chegou para dar o relatório, como foi a reação dos irmãos, Paulo, quando eles receberam sua carta, foi um chororô no meio da igreja. Foi gente se arrependendo pela indiferença. Perdoe-me. Porque existem dois tipos de choro, meus irmãos. Dois tipos de tristeza. Tem gente que fica triste quando peca, mas ela não muda. É aquela tristeza momentânea. Eu fiz errado. Aí continua fazendo. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Pesa a tua consciência, sente culpa, mas continua fazendo. Não mudou nada. Só foi um momento de tristeza. Mas o verdadeiro arrependimento, a gente chora de vergonha, mas a gente deixa de fazer o que é errado. Lá em Provérbios 28:13 diz que quando a gente esconde o nosso pecado, jamais cresceremos espiritualmente. Quem nos resiste é o próprio Deus. Quem esconde pecados jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então Paulo começa a dizer, falando sobre esse consolo que vem da tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo produz morte. É aquela pessoa que ficou triste, mas não mudou. Foi apenas um remorso. Mas a tristeza segundo Deus gera mudanças profundas no coração, nas posturas. Quem está entendendo aqui? A tristeza segundo Deus, quando a gente peca e a gente admite que errou, a gente chora muito, mas a gente toma decisões de parar de pecar. A gente abandona relacionamentos errados. A gente para de roubar, de mentir. A gente para de criticar as pessoas. Porque a presença de Deus vem e gera em nós quebrantamento, arrependimento, mudanças. E aí, quando você confessa a frieza, a rebeldia, quando você confessa o estado do coração, meu coração está sujo, estou cheio de mágoa, ressentimento, rancor, meu Deus, até hoje eu tenho, arranca. Quando você admite como está o estado do seu coração, então o Senhor, Ele vem com o perdão dEle. A consolação é a liberação do perdão. Por isso que Davi disse que ele confessou: confessei a ti todos os meus pecados, eu não escondi a minha culpa diante de ti. E eu disse: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste a minha culpa. Sabe, o consolo vem porque o Senhor perdoa uma pessoa arrependida. A Bíblia diz, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É a garantia. Mas Ele não apenas nos perdoa, mas Ele nos purifica de toda injustiça. Ele nos dá um banho. Então esse é o consolo que seremos perdoados se você confessar e se deixar tratar, quebrantar durante o coração, admitir a sua indiferença. Você vai receber perdão de Deus. E depois que você se humilha, a outra consolação é a comunhão.
A comunhão com Deus é restaurada quando nós choramos, nos humilhamos, nos arrependemos, não aceitamos indiferença, uma vida espiritual vazia. Só viver de aparência de espiritualidade, não quero para a minha vida. Quando a gente se humilha, então Deus restaura a comunhão. Começamos a ouvir de novo a voz do Senhor. Volta a sensibilidade à presença dEle. Isaías 57:18 diz: tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que choram. Irmãos, convite do Espírito hoje é para você chorar pela situação da sua vida espiritual. Por que tu paralisou assim? Por que tu te tornaste um frequentador de igreja? Por que paraste de andar com Deus? O Senhor quer de volta a comunhão, a sensibilidade, a paixão que você tinha. Esse choro que o Senhor quer não significa chorar porque está passando uma circunstância difícil, mas está chorando porque quer um romper no avanço espiritual. É quando você chora pela miséria e injustiça também social. Você não se conforma com a sociedade, não se mistura, não se torna igual, não mente como os outros, não rouba como os outros, não fica enganando pessoas como os outros, mas você diz: não, eu vou ser diferente, me ajude a ser sal da terra e luz do mundo. É quando você não quer se conformar, vem o choro. É não se conformar, mas clamar ao Senhor por mudanças. A tristeza ou o choro que vem de Deus é uma obra sobrenatural. Quem está precisando dessa obra sobrenatural? Meu Deus, eu chorei tanto para chegar aos 50. Jesus, quase me morro. Mas eu digo, mas eu não quero parar de chorar. Deus, eu quero lágrimas, porque eu quero crescer. Eu quero transformação dentro de mim. Eu quero avançar. Tem alguém que queira também avançar como eu quero avançar na minha vida? Essa tristeza, esse choro, ele é uma obra sobrenatural. Não vem de nós, irmãos. A gente tem que pedir. Até para chorar a gente tem que pedir a Deus, porque nada vem de nós mesmos. Nós não temos em nós mesmos essa necessidade, esse anseio. Nós é que oramos: gera em mim, Senhor, anseio por Ti, desejo por Ti. Tire a frieza da minha vida, tire o comodismo da minha vida. Nós é que precisamos orar e pedir, e o Espírito produz. É uma obra sobrenatural que nos conduz à libertação de um espírito acomodado, apático. Quando Paulo escreveu a carta, irmãos, olha o que ele diz, 2 Coríntios 7, 10 e 11. Olha o que Paulo diz para os irmãos de Corinto: vede que esta tristeza, segundo a vontade de Deus, produziu em vós. Ele estava tão consolado quando ele soube as notícias de Tito, que os irmãos choraram. Ele disse: olha, agora eu me alegro porque escrevi aquela carta, embora eu tivesse me arrependido, mas agora não me arrependo mais. Eu estou alegre porque Deus gerou em vós. Que indignação! Vocês então se arrependeram, ficaram indignados. Não vou mais fazer concessões ao pecado, não vou mais admitir pequenos pecadinhos na minha vida. Que indignação! Que temor Deus colocou no coração de vocês. Foi o temor de Deus. Que saudade produziu dentro do coração de vocês. A saudade por Jesus. Que coisa linda. Uma pessoa voltar a ter saudade de intimidade com Jesus. Quem está precisando disso? Ter saudade de Jesus. Paulo disse: vocês então se humilharam e sentiram saudade de Jesus. Que preocupação comigo. A tristeza, segundo a vontade de Deus, produz, irmãos, um verdadeiro arrependimento, que nos leva a ter inteireza de coração, não mais coração dividido. Não, a gente diz: não, Deus, nada vai ocupar o teu lugar na minha vida. E essa tristeza, segundo Deus,
nos leva a um romper espiritual. Fique em pé, que eu vou orar por você nessa hora. Esse choro, irmãos, é um dom de Deus. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor que Ele derrame sobre você esse choro, essa insatisfação. Tira do meu coração todo comodismo, Pai. Eu esfriei, eu já não sinto mais nada, me tornei indiferente. Me dê, Senhor, este dom de Deus que é chorar, é lamentar pela minha própria vida. Sabe, irmãos, eu quero te falar uma coisa. E nós devemos nos posicionar, nos recusar a sermos consolados. Não quero ser consolado por nada, só pelo romper de Deus na minha vida. Eu não quero parar de chorar até que o Senhor me transforme por dentro. Quem está disposto a isso? Feche os seus olhos. Gostaria que apagasse as luzes nessa hora. Espírito Santo, quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Coloque diante do Senhor a sua vida. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Se você está incomodado, se está havendo lágrimas nos seus olhos. Eu não sei quanto tempo faz que tu não chora, mas Deus está te convidando. Chegue perto de mim, que eu vou tocar o seu interior de novo. Venha, Senhor, nessa noite. Venha, Senhor, quebrando toda indiferença das nossas vidas. Tira, Deus, todo comodismo espiritual, toda apatia espiritual. Ajude-nos, Senhor. Toque-nos nessa noite. Se você puder colocar a mão no seu coração. Venha, Espírito Santo, faz algo sobrenatural dentro de nós. Nós não queremos ser crentes acomodados a uma vida espiritual vazia.